Você já se sentiu invisível dentro da própria família? Já foi tratado como se não tivesse valor, mesmo fazendo de tudo por quem ama? No vídeo de hoje, eu vou te contar como fui humilhado pelo meu próprio sogro, um milionário poderoso, dentro de um hospital, quando ele olhou nos meus olhos e disse: "Você não tem direito de estar aqui." Mas o que ninguém esperava era que, naquele momento, eu revelaria um segredo que mudaria tudo. Quem realmente pagou por tudo fui eu. Se você já passou por situações de injustiça, exclusão ou humilhação, essa história é para você. Prepare-se para se emocionar, refletir e, quem sabe, encontrar forças para lutar pelo seu valor. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te mostrar que dignidade não tem preço. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você já foi desvalorizado por alguém da família? Quero muito saber a sua experiência. Agora, respira fundo e vem comigo, porque o que aconteceu naquele hospital mudou a minha vida para sempre. As luzes frias do hospital refletiam no chão encerado, criando um brilho quase fantasmagórico que me fazia sentir ainda mais deslocado naquele ambiente. O cheiro de antisséptico era forte, misturado ao aroma distante de café velho vindo da copa dos funcionários. Eu estava parado no corredor, com as mãos suando e o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo peito. O relógio na parede marcava 19h47, mas o tempo ali dentro parecia não passar. Cada segundo era uma eternidade, e cada olhar de enfermeira ou médico que cruzava comigo carregava uma mistura de pressa e indiferença. Eu nunca imaginei que terminaria minhas férias de família assim, em um hospital particular de luxo, cercado por pessoas que me olhavam como se eu fosse um intruso. Mas, olhando para trás, talvez tudo tenha começado muito antes daquele momento. Talvez tenha começado quando aceitei o convite para passar as férias com a família da minha esposa, na casa de praia do sogro, o famoso milionário, dono de uma rede de hotéis, que sempre fez questão de deixar claro que eu era apenas um professor de escola pública. A viagem tinha sido planejada com meses de antecedência. Minha esposa, Camila, estava animada, e minha filha, Sofia, de 8 anos, não falava de outra coisa senão do mar, das conchinhas e do sorvete que prometi comprar para ela todos os dias. Eu, por outro lado, sentia um frio na barriga. Não era só a diferença de classe social, era a maneira como o sogro, Sr. Alberto, me olhava, como se eu fosse um erro de cálculo, uma peça fora do lugar no quebra-cabeça perfeito da família dele. Chegamos à mansão de praia numa manhã ensolarada. O portão automático se abriu devagar, revelando um jardim impecável, com palmeiras alinhadas e uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o mar. Sofia correu para fora do carro, rindo, enquanto Camila tentava disfarçar o nervosismo. Eu carregava as malas, sentindo o peso não só das roupas, mas de tudo o que aquela viagem representava. O Sr. Alberto nos recebeu na porta, com um sorriso frio e um aperto de mão firme demais. "Sejam bem-vindos", disse, olhando para mim como se estivesse me desafiando a encontrar algum defeito na perfeição do lugar. A esposa dele, Dona Vera, apareceu logo em seguida, com um abraço caloroso em Camila e um beijo em Sofia. Para mim, um aceno de cabeça. Os primeiros dias foram uma sucessão de pequenos constrangimentos. O café da manhã era servido por funcionários uniformizados, e eu me sentia desconfortável com tanta formalidade. As conversas à mesa giravam em torno de investimentos, viagens internacionais e negócios milionários. Quando tentei falar sobre meu trabalho na escola, percebi olhares de tédio e sorrisos forçados. Sofia, por sorte, estava feliz, brincando com os primos na piscina e explorando o jardim. Na terceira noite, houve um jantar especial para celebrar o aniversário de casamento dos sogros. A mesa estava posta com talheres de prata, taças de cristal e um arranjo de flores que parecia ter saído de uma revista. Eu me sentei ao lado de Camila, tentando me encaixar na conversa. Em determinado momento, o Sr. Alberto levantou a taça e fez um brinde, agradecendo a presença de todos e, de maneira sutil, alfinetando: "É bom ver que a família está crescendo, mesmo que nem todos tenham o mesmo padrão de vida." Risos contidos. Camila apertou minha mão debaixo da mesa, mas eu fingi não ouvir. Na manhã seguinte, Sofia acordou reclamando de dor de cabeça e febre. Camila ficou preocupada, e eu tentei acalmá-la, dizendo que devia ser só um resfriado. Mas, ao longo do dia,
A febre aumentou, e Sofia começou a vomitar. Levamos ao posto de saúde da cidade, mas o médico recomendou internação imediata, pois suspeitava de uma infecção mais séria. Foi aí que o Sr. Alberto interveio, dizendo que não confiava em hospitais públicos e que Sofia seria levada ao melhor hospital particular da região. Entramos no carro dele, e o motorista nos levou até o hospital. O lugar era luxuoso, com poltronas de couro na recepção e uma fonte de água no saguão. Sofia foi atendida rapidamente, e os exames começaram. Camila estava aflita, e eu tentava ser forte por ela. O Sr. Alberto ficou o tempo todo ao telefone, resolvendo negócios, mas fazia questão de lembrar que estava cuidando de tudo. Os dias seguintes foram um borrão de exames, medicamentos e noites mal dormidas. Sofia melhorou, mas ainda precisava de observação. Camila se revezava comigo no quarto, e o Sr. Alberto vinha todos os dias, sempre com aquele ar de superioridade. Em um desses dias, ele entrou no quarto enquanto eu tentava fazer Sofia comer um pouco de sopa. Você pode me dar licença, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Preciso conversar com a minha neta. Saí do quarto, sentindo o peso da rejeição. Fiquei no corredor, olhando pela janela o movimento da rua. Lembrei de quando conheci Camila, na faculdade. Ela era brilhante, cheia de sonhos, e nunca se importou com o fato de eu não ter dinheiro. Sempre disse que o que importava era o amor, a parceria. Mas, ali, naquele hospital, cercado de luxo e desprezo, eu me sentia pequeno. Naquela noite, Camila me encontrou no corredor. Meu pai está sendo insuportável, eu sei, ela disse, com os olhos marejados. Mas não liga para ele. O importante é a Sofia ficar bem. Eu sei, respondi, tentando sorrir. Mas às vezes parece que eu não faço parte disso tudo. Ela me abraçou, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante dos monitores cardíacos e dos passos apressados dos enfermeiros. No dia seguinte, o médico disse que Sofia poderia ter alta em breve, mas que os custos do hospital eram altos. Camila ficou preocupada, mas o Sr. Alberto garantiu que estava tudo sob controle. Eu sabia que ele fazia questão de pagar tudo, não por generosidade, mas para deixar claro quem mandava. Na manhã da alta, fui até a recepção para resolver a papelada. A atendente me olhou de cima a baixo, como se eu não pertencesse àquele lugar. O senhor é o responsável financeiro? Perguntou, com um tom de dúvida. Sim, respondi, tentando soar confiante. Ela digitou algo no computador e franziu a testa. O pagamento já foi feito. Está tudo certo. Assenti, mas por dentro sentia uma mistura de alívio e humilhação. Voltei para o quarto, onde Camila arrumava as coisas de Sofia. O Sr. Alberto entrou logo depois, com um sorriso satisfeito. Pronto, tudo resolvido, disse, olhando para mim. Agora vocês podem ir. Agradeci, mesmo sabendo que ele esperava isso. Pegamos nossas coisas e saímos do hospital. No carro, Sofia dormiu no meu colo, e Camila olhava pela janela, pensativa. Voltamos para a casa de praia, mas o clima estava estranho. O Sr. Alberto parecia ainda mais distante, e Dona Vera tentava disfarçar o constrangimento com conversas sobre o tempo e a previsão de chuva. Sofia se recuperava bem, mas eu sentia que algo tinha mudado. Na última noite das férias, houve um jantar de despedida. A mesa estava posta como sempre, mas o clima era tenso. O Sr. Alberto fez um discurso, agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, deixando claro que a família sempre vem em primeiro lugar. Olhou para mim, com aquele olhar de quem espera submissão. Depois do jantar, fui até a varanda, tentando respirar o ar salgado do mar e aliviar o peso no peito. Camila veio atrás de mim. Você está bem? Ela perguntou, encostando a cabeça no meu ombro. Estou. Menti. Só cansado. Meu pai é assim mesmo. Ele gosta de controlar tudo. Mas eu te amo, e a Sofia também. Isso é o que importa. Eu sei, respondi, mas por dentro sentia uma raiva crescente. Não era só o desprezo, era a sensação de impotência, de não poder proteger minha família daquele ambiente tóxico. Na manhã seguinte,
Arrumamos as malas e nos despedimos. O Sr. Alberto apertou minha mão, frio como sempre. Boa viagem, disse, como se estivesse se livrando de um peso. Voltamos para casa, e tentei retomar a rotina. Mas a experiência no hospital ficou martelando na minha cabeça. Eu precisava fazer algo, precisava mostrar que não era um peso, que não dependia da generosidade dele. Foi então que, algumas semanas depois, recebi uma ligação do hospital. Era a gerente financeira, dizendo que havia um problema com o pagamento. O cartão usado para pagar a conta de Sofia tinha sido recusado, e o hospital precisava de um novo responsável financeiro. Fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo senti uma oportunidade. Perguntei o valor, respirei fundo e disse que resolveria. Usei todas as minhas economias, o dinheiro que estava guardando para trocar de carro, e paguei a conta integralmente. Pedi que enviassem o recibo para o meu e-mail. No fim de semana seguinte, fomos convidados para um almoço na casa dos sogros. Camila estava nervosa, mas eu disse que queria ir. Chegamos, e o clima era o de sempre: formalidade, sorrisos forçados, conversa sobre negócios. No meio do almoço, o Sr. Alberto começou a falar sobre a importância de saber o seu lugar e de ser grato por tudo que a família faz. Olhou para mim, esperando que eu agradecesse mais uma vez pelo que ele tinha feito no hospital. Foi então que respirei fundo e disse, com a voz firme: na verdade, Sr. Alberto, eu gostaria de agradecer por se preocupar com a Sofia. Mas preciso corrigir uma informação. O senhor não pagou a conta do hospital. Eu paguei. Usei minhas economias, porque não quero que minha filha cresça achando que dependemos da generosidade de ninguém. O silêncio foi imediato. Todos pararam de comer, e o Sr. Alberto me olhou, surpreso, quase ofendido. Como assim? Ele perguntou, a voz mais alta do que o normal. O hospital me ligou. O cartão usado foi recusado. Eu paguei tudo. Tenho o recibo, se o senhor quiser ver. Camila me olhou, emocionada. Dona Vera tentou disfarçar o constrangimento, e os outros familiares desviaram o olhar. O Sr. Alberto ficou vermelho, mas não disse nada. Levantou-se da mesa e saiu da sala. O silêncio permaneceu por alguns segundos, até que Dona Vera tentou retomar a conversa, mas o clima já estava destruído. Depois do almoço, Camila me abraçou, chorando. Obrigada, ela disse, por tudo. Eu só quero que a Sofia saiba que pode contar comigo, que eu sou o pai dela, e que não preciso da aprovação de ninguém para cuidar da minha família. Voltamos para casa, e pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Sobre mostrar para minha filha que, mesmo diante do desprezo, eu podia ser forte. Os meses passaram, e o relacionamento com o Sr. Alberto nunca mais foi o mesmo. Ele me evitava, e as reuniões de família ficaram mais raras. Mas, para mim, estava tudo bem. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Hoje, quando olho para Sofia brincando no quintal, sinto orgulho. Sei que ela talvez não entenda tudo o que aconteceu, mas um dia vai entender. Vai saber que o pai dela não se curvou diante do poder, que lutou pela dignidade da família. E, no fundo, é isso que importa. Porque, no hospital, quando o milionário disse "você não tem direito de estar aqui", eu provei que o direito de cuidar da minha família não depende de dinheiro, mas de amor, coragem e dignidade. Mas a história não termina aí. Porque, depois daquele almoço, algo mudou dentro de mim. Comecei a repensar minha relação com o trabalho, com a família, com a vida. Percebi que, durante anos, aceitei o papel de coadjuvante na minha própria história, sempre tentando agradar, sempre tentando me encaixar. Conversei com Camila sobre meus sentimentos, sobre a vontade de buscar algo novo, de crescer profissionalmente. Ela me apoiou, como sempre. Decidi fazer uma pós-graduação, investir em mim mesmo. Não foi fácil, mas aos poucos fui conquistando meu espaço, mostrando para mim mesmo que era capaz. O relacionamento com o Sr. Alberto continuou distante, mas, curiosamente, ele passou a me respeitar mais. Nunca admitiu, é claro, mas percebi nas pequenas atitudes: um convite para um café, um elogio discreto sobre a educação de Sofia,
um aperto de mão menos frio. A vida seguiu, com seus altos e baixos. Sofia cresceu, se tornou uma adolescente cheia de personalidade, e sempre me disse que se orgulhava de mim. Camila e eu enfrentamos desafios, mas sempre juntos, sempre parceiros. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento no hospital foi um divisor de águas. Não só para mim, mas para toda a família. Foi ali que aprendi que o verdadeiro valor de um homem não está no dinheiro que ele tem, mas na coragem de lutar pelo que acredita. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, o que importa não é o que os outros pensam, mas o que você faz quando ninguém está olhando. E eu escolhi ser digno, ser forte, ser pai. Aquele hospital, com suas luzes frias e corredores silenciosos, foi o palco de uma das maiores lições da minha vida. E, por mais doloroso que tenha sido, sou grato por ter passado por tudo aquilo. Porque, hoje, sei exatamente quem eu sou, e ninguém pode tirar isso de mim. Os dias que se seguiram àquele almoço foram de uma estranha calmaria. Não era paz, exatamente, mas uma suspensão, como se todos estivessem esperando para ver qual seria o próximo movimento. Camila, aliviada, parecia mais leve, e Sofia, sem entender a complexidade dos adultos, apenas aproveitava a volta à rotina, as brincadeiras no quintal, os passeios de bicicleta pelo bairro. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de orgulho e inquietação. Tinha feito o que precisava, mas sabia que, para o Sr. Alberto, aquilo era uma afronta. Não era só sobre dinheiro, era sobre controle, sobre quem tinha a última palavra. Na semana seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era do próprio Sr. Alberto. Podemos conversar, dizia, seca, sem rodeios. Mostrei a mensagem para Camila, que me olhou com preocupação. Você quer ir? Ela perguntou, a voz baixa. Quero. Acho que preciso, respondi, sentindo o peso da decisão. Marcamos de nos encontrar em um café discreto, longe dos olhares da família. Cheguei antes, pedi um café preto e fiquei observando a rua pela janela. O céu estava nublado, e uma garoa fina começava a cair, desenhando linhas tortas no vidro. Quando ele chegou, vestia um terno escuro, impecável como sempre, mas o rosto parecia mais cansado, as olheiras mais profundas. Sentou-se à minha frente, sem sorrir. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, apenas o som das xícaras e das conversas baixas ao redor. Quero entender por que você fez aquilo, ele disse, finalmente, a voz controlada. Fiz porque era minha responsabilidade. Porque não quero que a Sofia cresça achando que só pode contar com o avô rico. Quero que ela saiba que o pai dela faz o que for preciso por ela. E porque, sinceramente, não aguentava mais ser tratado como um peso. Ele me olhou, os olhos duros, mas havia algo diferente ali. Talvez um traço de respeito, ou de surpresa. Você sabe que, para mim, família é tudo, ele disse, mexendo na alça da xícara. Mas também sei que, às vezes, passo do limite. Sempre quis o melhor para Camila, para Sofia. Só que, talvez eu tenha exagerado. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Quando a Camila te escolheu, confesso que não entendi. Achei que ela estava abrindo mão de tudo o que eu lutei para dar a ela. Mas vejo que você é um homem honesto, trabalhador. Só não quero que ela sofra. Eu também não, respondi, sentindo a tensão diminuir um pouco. Mas ela não sofre por falta de dinheiro. Sofre quando sente que não é aceita, que precisa escolher entre o pai e o marido. Isso não é justo com ela. Ele suspirou, olhando para o café. Talvez você tenha razão. Não sou bom em demonstrar sentimentos. Meu pai era duro comigo, e eu acabei repetindo isso com a minha família. Mas não quero perder a Camila, nem a Sofia. Não vai perder, garanti, com sinceridade. Só precisamos de respeito. Não quero competir com o senhor. Só quero ser reconhecido como pai da Sofia, marido da Camila. Só isso. Ele assentiu, e pela primeira vez vi um sorriso tímido em seu rosto. Vou tentar, disse, levantando-se. Obrigado por ter cuidado da minha neta. Obrigado por confiar em mim,
mesmo que tenha sido à força, respondi, e ele riu, um riso breve, mas verdadeiro. Saí daquele café sentindo que, talvez, as coisas pudessem mudar. Não seria fácil, nem rápido, mas havia uma brecha, uma possibilidade de reconstrução. Os meses seguintes foram de pequenas aproximações. O Sr. Alberto passou a ligar de vez em quando, perguntando sobre Sofia, convidando para almoços mais informais. Ainda havia tensão, claro, mas também havia respeito. Camila percebeu a mudança e ficou feliz, embora ainda guardasse mágoas do passado. Sofia, alheia a tudo, continuava crescendo, cheia de perguntas e sonhos. Um dia, me perguntou por que o vovô era tão sério. Ele só não sabe demonstrar o que sente, filha, expliquei, acariciando seus cabelos. Mas ele te ama, do jeito dele. Eu sei, ela respondeu, sorrindo. Mas eu gosto mais quando você sorri. Aquela frase ficou comigo por dias. Percebi que, apesar de tudo, eu tinha conseguido proteger minha filha do peso das disputas adultas. Ela era feliz, sentia-se amada, e isso era o mais importante. Com o tempo, a relação com o Sr. Alberto foi se tornando mais natural. Ele passou a me tratar com mais cordialidade, e até me pediu conselhos sobre educação, algo impensável antes. Um dia, durante um churrasco em família, ele me chamou de lado. Quero te pedir desculpas, disse, olhando nos meus olhos. Por tudo. Por ter te julgado, por ter sido duro. Você é um bom homem, e a Camila fez a escolha certa. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Aquela era a validação que, por tanto tempo, achei que precisava. Mas, naquele momento, percebi que já não era tão importante assim. Eu já sabia quem eu era, e não precisava mais da aprovação dele para me sentir digno. Agradeço, Sr. Alberto. Mas o mais importante é que a Sofia e a Camila estejam bem. O resto a gente resolve. Ele sorriu, e pela primeira vez senti que havia, de fato, uma ponte entre nós. A vida seguiu, com seus desafios e alegrias. Sofia entrou no ensino médio, cheia de sonhos e planos. Camila e eu continuamos parceiros, enfrentando juntos as dificuldades do dia a dia. O Sr. Alberto envelheceu, ficou mais calmo, mais próximo da família. Dona Vera, sempre conciliadora, dizia que finalmente a família estava unida. Mas, de vez em quando, ainda me pego lembrando daquele dia no hospital. Da sensação de exclusão, do medo, da raiva. E, principalmente, da coragem de ter feito o que era certo, mesmo quando tudo parecia estar contra mim. Hoje, entendo que aquele momento foi um rito de passagem. Não só para mim, mas para toda a família. Foi ali que deixamos de ser apenas agregados, e nos tornamos, de fato, uma família, com todas as suas imperfeições, dores e amores. E, se pudesse dar um conselho para quem passa por algo parecido, diria: não desista de lutar pelo seu lugar. Não aceite ser diminuído. Não se curve diante do poder. O amor, a dignidade, a coragem. Isso ninguém pode tirar de você. A vida é feita de escolhas, e, naquele hospital, eu escolhi ser pai, marido, homem. Escolhi não aceitar a humilhação, não me calar diante da injustiça. E, por isso, sou grato. Porque, no fim das contas, o que fica não é o dinheiro, não é o poder, mas o amor que construímos, a família que protegemos, a história que deixamos. E essa, ninguém pode apagar. Alguns anos se passaram desde aquele episódio. Sofia já estava na faculdade, estudando psicologia, e Camila havia se tornado coordenadora pedagógica em uma escola renomada. Eu, depois de muito esforço, fui promovido a diretor da escola onde trabalhava. A vida tinha melhorado, não só financeiramente, mas, principalmente, emocionalmente. O Sr. Alberto, agora mais velho e com a saúde fragilizada, passou a valorizar ainda mais a família. As reuniões de domingo se tornaram sagradas, e ele fazia questão de reunir todos à mesa, contando histórias do passado, rindo das próprias manias. Sofia era sua neta preferida, e ele não escondia o orgulho de vê-la crescer. Um dia, durante um desses almoços, ele me chamou para conversar no escritório. O ambiente era diferente do resto da casa, menos ostentação,
mais memórias. Fotos antigas, livros, troféus de golfe. Sentou-se na poltrona de couro, respirou fundo e começou a falar. Lembra daquele dia no hospital? Perguntou, olhando para uma foto de Sofia ainda criança. Lembro, respondi, sentando-me à sua frente. Foi um dos piores dias da minha vida. Não só pelo medo de perder a Sofia, mas porque percebi o quanto fui injusto com você. Passei anos tentando controlar tudo, achando que dinheiro resolvia qualquer coisa. Mas, naquele dia, vi que o que realmente importa é quem está disposto a lutar pela família. Fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra. Quero que saiba que te admiro. Não pelo que você conquistou, mas pelo homem que você é. Pela coragem, pela dignidade. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que continue cuidando da Camila, da Sofia. Quero que saiba que confio em você. Senti um nó na garganta. Aquela era a aprovação que, por tanto tempo, busquei. Mas, mais do que isso, era o reconhecimento de uma jornada, de uma luta silenciosa. Pode confiar, Sr. Alberto. Sempre vou cuidar delas. Sempre. Ele sorriu, os olhos marejados. Obrigado, filho. Saí daquele escritório com o coração leve. Sabia que, finalmente, tínhamos encontrado nosso lugar. Não era sobre dinheiro, sobre status, mas sobre respeito, amor, família. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo valeu a pena. Cada humilhação, cada lágrima, cada noite mal dormida. Porque, no fim, o que fica é o amor. E esse, ninguém pode comprar. A história da minha família não é perfeita. Temos nossas dores, nossas falhas, nossos segredos. Mas é nossa. E, por isso, é preciosa. Se um dia Sofia me perguntar sobre aquele dia no hospital, vou contar a verdade. Vou dizer que, mesmo quando tudo parecia perdido, escolhi lutar. E que, graças a isso, hoje somos mais fortes, mais unidos, mais felizes. Porque, no hospital, quando o milionário disse você não tem direito de estar aqui, eu provei que o direito de amar, de cuidar, de proteger, ninguém pode tirar de um pai. E essa é a maior vitória de todas. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso. Sofia se formou, começou a trabalhar em uma clínica, ajudando crianças e adolescentes a lidarem com suas próprias dores. Camila e eu continuamos juntos, enfrentando os desafios da vida com parceria e amor. O Sr. Alberto, já debilitado, passou seus últimos anos cercado pela família. Nos momentos finais, segurou minha mão e disse, com a voz fraca, mas firme: obrigado por nunca ter desistido. Por ter me ensinado o que é ser família. Chorei, sem vergonha, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Hoje, quando penso em tudo que vivemos, sinto gratidão. Por cada desafio, por cada superação, por cada gesto de amor. Porque, no fim, é isso que importa. O resto, o tempo leva. E eu sigo, de cabeça erguida, sabendo que fiz o que era certo. Que lutei, que amei, que fui pai, marido, homem. E, acima de tudo, que conquistei o direito de estar aqui. Os anos seguintes foram marcados por uma sensação de reconstrução. Não era apenas a relação com o Sr. Alberto que estava sendo remendada, mas também a minha própria percepção de quem eu era, do meu valor, do que realmente significava ser parte de uma família. A cada domingo, quando nos reuníamos para o almoço, eu sentia que as feridas antigas cicatrizavam um pouco mais. Não que tudo tivesse se tornado perfeito, longe disso. Ainda havia olhares atravessados, comentários fora de hora, pequenas disputas de ego. Mas havia, acima de tudo, respeito. E, para mim, isso era uma vitória. Sofia, agora uma jovem adulta, era a síntese de tudo que Camila e eu sonhávamos. Inteligente, sensível, determinada. Ela nunca deixou que as diferenças de classe social entre as famílias a definissem. Pelo contrário, usava sua história como combustível para ajudar outras pessoas. Lembro de uma noite, já tarde, quando ela chegou em casa depois de um plantão na clínica e me encontrou na cozinha, preparando um chá. Pai, posso te contar uma coisa? Ela perguntou, sentando-se à mesa,
os olhos cansados, mas brilhando de entusiasmo. Claro, filha. O que foi? Hoje atendi uma menina que estava se sentindo excluída na escola porque a família dela não tinha dinheiro. Ela chorou muito, disse que sentia vergonha de quem era. Eu contei um pouco da nossa história, de como você sempre lutou por mim, de como vovô demorou para aceitar, mas acabou aprendendo. Ela sorriu. Pai. Disse que queria ser forte como eu. Senti um orgulho imenso, uma emoção que me fez segurar as lágrimas. Você já é mais forte do que imagina, Sofia. E está ajudando outras pessoas a descobrirem isso também. Ela sorriu, me abraçou e ficou ali, em silêncio, por alguns minutos. Naquele momento, percebi que todo o sofrimento, toda a luta, tinham valido a pena. Porque, no fim, o que eu mais queria era que minha filha crescesse sabendo que não precisava se envergonhar de quem era, que podia ser amada e respeitada, independentemente de dinheiro ou status. Camila, por sua vez, floresceu em sua carreira. Tornou-se referência na área de educação, sempre defendendo a inclusão, o respeito às diferenças, a valorização do ser humano acima de qualquer rótulo. Muitas vezes, em palestras e entrevistas, ela mencionava nossa história, sem citar nomes, mas deixando claro que a verdadeira riqueza está nas relações, no amor, na dignidade. O Sr. Alberto, já com a saúde bastante fragilizada, passou a valorizar cada momento em família. As reuniões de domingo se tornaram mais frequentes, e ele fazia questão de reunir todos à mesa, mesmo quando o corpo já não respondia como antes. Em uma dessas tardes, enquanto todos conversavam na varanda, ele me chamou para um canto, com um gesto discreto. Quero te mostrar uma coisa, disse, apontando para uma caixa de madeira antiga, guardada no fundo do escritório. Abri a caixa e encontrei cartas, fotos, documentos antigos. Entre eles, uma carta do próprio pai dele, escrita à mão, com uma caligrafia firme e elegante. Meu pai era um homem duro, rígido. Nunca me elogiou, nunca disse que me amava. Mas, depois que ele morreu, encontrei essa carta. Ele dizia que tinha orgulho de mim, que só não sabia demonstrar. Passei a vida tentando ser diferente, mas acabei repetindo os mesmos erros. Olhei para ele, sentindo uma compaixão profunda. O Senhor fez o melhor que pôde, Senhor Alberto. Todos nós erramos, mas o importante é reconhecer, tentar mudar. Ele assentiu, os olhos marejados. Você me ensinou isso. Obrigado. Naquele instante, percebi que, apesar de todas as diferenças, havia algo que nos unia. O desejo de sermos melhores, de deixarmos um legado de amor e respeito para as próximas gerações. O tempo, implacável, seguiu seu curso. O Sr. Alberto partiu cercado pela família, em uma manhã tranquila, com o sol entrando pela janela do quarto. Nos dias que se seguiram, a casa ficou cheia de parentes, amigos, pessoas que vieram prestar homenagens. Camila e eu nos apoiamos mutuamente, cuidando de Sofia, de Dona Vera, de todos que precisavam de um ombro amigo. No velório, muitos vieram me cumprimentar, alguns com palavras de consolo, outros com olhares de respeito. Um dos irmãos de Camila, que sempre foi mais distante, me abraçou e disse: "Você foi mais filho para o papai do que todos nós juntos. Obrigado por nunca ter desistido dele." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Percebi que, mesmo sem perceber, eu tinha conquistado meu espaço, não só como genro, mas como parte fundamental daquela família. Depois da partida do Sr. Alberto, Dona Vera se aproximou ainda mais de nós. Passou a frequentar nossa casa, a participar das pequenas alegrias do dia a dia. Sofia adorava ouvir suas histórias, e eu, aos poucos, fui aprendendo a admirar sua força, sua delicadeza, sua capacidade de perdoar. A vida, com sua sabedoria silenciosa, foi nos ensinando a valorizar o presente, a celebrar as pequenas conquistas, a não guardar mágoas. Camila e eu viajamos mais, conhecemos novos lugares, fizemos amigos. Sofia, já formada, abriu sua própria clínica, dedicada a atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Orgulhava-se de cada passo, de cada vida transformada. Em uma noite de verão, sentados na varanda de casa, olhando as estrelas, Sofia me perguntou: "Pai,
Você já se arrependeu de alguma coisa? Pensei por um momento, sentindo a brisa suave no rosto, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Já me arrependi de não ter me imposto antes, de ter aceitado calado algumas humilhações. Mas, ao mesmo tempo, acho que tudo aconteceu como tinha que ser. Se não fosse por tudo que passamos, talvez eu não tivesse aprendido a ser forte, a lutar pelo que acredito. Ela sorriu, encostando a cabeça no meu ombro. Eu tenho orgulho de você, pai. De verdade. Abracei minha filha, sentindo uma paz profunda. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, tínhamos construído algo sólido, verdadeiro, indestrutível. Camila, ouvindo nossa conversa, se aproximou e nos envolveu em um abraço apertado. Ficamos ali, os três, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, a certeza de que, juntos, podíamos enfrentar qualquer coisa. Os anos passaram, e a família cresceu. Sofia se casou, teve filhos, e eu me tornei avô. Cada novo membro da família era recebido com amor, respeito, alegria. As reuniões de domingo continuaram, agora com mais vozes, mais risadas, mais histórias para contar. Em uma dessas reuniões, já com os cabelos brancos e o corpo mais lento, sentei-me à mesa e olhei ao redor. Vi Camila, sorrindo para mim, Sofia brincando com os filhos, Dona Vera contando histórias para os bisnetos. Senti uma gratidão imensa, uma felicidade serena. Lembrei-me, então, daquele dia no hospital. Da dor, da humilhação, da coragem de me impor. E percebi que, se não fosse por aquele momento, talvez nada disso existisse. Talvez eu ainda fosse um espectador da minha própria vida, esperando a aprovação dos outros, aceitando migalhas de respeito. Mas escolhi lutar. Escolhi ser protagonista da minha história. E, por isso, hoje posso olhar para trás sem arrependimentos, com a certeza de que fiz o que era certo. A vida é feita de escolhas. Algumas fáceis, outras dolorosas. Mas, no fim, o que realmente importa é a coragem de ser fiel a si mesmo, de lutar pelo que se acredita, de proteger quem se ama. E, se pudesse deixar uma mensagem para quem está lendo minha história, seria esta: nunca aceite menos do que você merece. Nunca permita que o dinheiro, o status, o poder dos outros definam o seu valor. O que realmente importa é o amor, a dignidade, a coragem de ser quem você é. Porque, no hospital, quando o milionário disse "você não tem direito de estar aqui", eu provei que o direito de amar, de cuidar, de proteger, ninguém pode tirar de um pai, de um marido, de um homem. E essa é a maior herança que posso deixar para minha família. Não o dinheiro, não os bens, mas a certeza de que, mesmo diante da adversidade, é possível vencer. É possível ser feliz. É possível construir uma história de amor, respeito e dignidade. E, enquanto houver vida, continuarei lutando por isso. Porque, no fim, é isso que nos torna verdadeiramente humanos. Hoje, sentado na mesma varanda onde tantas conversas aconteceram, olho para o céu e agradeço. Agradeço por cada desafio, por cada lágrima, por cada vitória. Agradeço por ter tido a coragem de enfrentar o desprezo, de não me curvar diante do poder, de lutar pelo meu lugar. Agradeço, principalmente, por ter construído uma família baseada no amor, no respeito, na dignidade. Uma família que, apesar de todas as diferenças, aprendeu a se aceitar, a se perdoar, a se apoiar. E, se um dia meus netos me perguntarem sobre aquele dia no hospital, vou contar a verdade. Vou dizer que, mesmo quando tudo parecia perdido, escolhi lutar. E que, graças a isso, hoje somos mais fortes, mais unidos, mais felizes. Porque, no fim, o que fica não é o dinheiro, não é o poder, mas o amor que construímos, a família que protegemos, a história que deixamos. E essa, ninguém pode apagar. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nessa jornada tão pessoal e intensa. Contar essa história não foi fácil, mas eu precisava dividir com você tudo o que vivi, porque sei que muita gente passa por situações parecidas, de humilhação, de injustiça, de luta silenciosa pelo próprio valor dentro da família. Se essa história tocou seu coração, se você já se sentiu excluído ou desvalorizado, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias, porque aqui a gente fala de vida real, de superação, de dignidade. E agora eu quero saber de você. Já passou por algo parecido? Já teve que provar o seu valor para alguém que não acreditava em você? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas a não se sentirem sozinhas. Lembre-se, ninguém pode tirar o seu direito de amar, de cuidar, de lutar pela sua família. Dignidade não se compra, se conquista. E você merece respeito. Muito obrigado por assistir. Até a próxima história.